Então isso aqui é um problema muito grande, porque isso aqui dá muita grana, gente. Isso aqui dá muito. Isso a gente estima-se de quanto... Você imagina, cara, R$420 uma grama. Se o cara tira 6 quilos de ouro por semana, imagina há 30 dias, imagina há 12 meses, imagina há 30 anos. Estamos falando aí de uma pessoa? Estamos falando aí de milhares de pessoas. E já rola dinheiro? Rola. Aqui tem até alguns líderes indígenas que pegam grana, pô. Pega mesmo? Porque sabe, por que quando chega nessa categoria aqui de reserva, tem um problema com a LAI? Vocês, como policiais federais, vocês nem vão poder entrar na reserva. Não. Não. Não? Mas nós somos a lei. Eu não creio. Viu, polícia reserva, só dá meia volta e corre. Toca num camarada desse pra te ver sua besteira. Meu filho. Ano passado, eu tava numa aula de Direitos Humanos na faculdade. Aí ligaram pro meu professor que era juiz, não sei o que, dos Direitos Humanos, uma porra lá. Aí eu só vi ele falando pro cara da polícia: meu irmão, deixa esse pessoal aí, não mexe nessa merda, isola a rua, chama a PF, chama a FUNAI. Eles tinham invadido a FUNAI aqui próximo da reserva do Mocó, não tem o prédio da FUNAI? Tinham invadido a FUNAI, estavam começando a tocar fogo, aí o pessoal do prédio que fica na esquina estava incomodado com os índios. E aí isolaram tudo, ninguém entrava, ninguém saía porque a zona estava isolada, que estava sob ameaça dos caras tocarem fogo em tudo. E aí ele queria que metesse os cascudos. Aí ele: meu irmão, não mete nisso aí não, que senão isso vai dar bronca pro Estado. Vai dar bronca pro governo. Não toca nesses caras. Estão tocando fogo na rua. Deixa tocar fogo na rua. Deixa isso daí. Deixa pra PF resolver com a FUNAI. Deixa que eles têm que resolver isso aí. Aí o policial militar queria brincar de senhor e... Mas vocês não vão poder entrar. Vocês só podem adentrar num território indígena com um membro da FUNAI. E ainda vai ter aquela situação. O indígena vai olhar pra tua cara e falar: não gostei de ti não, então não vai entrar não. Pronto. O quê? Aqui na reserva Waimiri-Atuari, que vai pra Boa Vista, tem um amigo meu, tem um aluno nosso que é agente de saúde. Meu irmão, agente de saúde bate lá, eles olham assim: fui com a tua cara não, sai, manda outro. Pode ir embora. Sempre tem. Se não for embora, eu te mando no saco pra casa. Estilo Lerma. Oi? Estilo Lerma. Não, eles são educados, né? Pelo menos dá manda embora, né? Quando a carreta tá subindo e eles se invocam, não vai passar. Não passa, meu amigo. Eles tacam pedra. Pedra? Foi-se o tempo que tinha pedra. Eles andam de ponta 40 dentro da reserva. Sem vergonha. Os próprios índios. Escopeta, ponto 40. Porque estão dentro de uma área de proteção. Lei tribalista. Estão dentro de uma área de reserva. Batem puta, batem muito. Tem alguns movimentos contra... Então, dentro das reservas, eles podem fazer aqueles... Podem. Por incrível que pareça, a lei diz que eles podem caçar, prospectar, usufruir, fazer tudo relacionado à natureza. Até eu posso de arma. Até como proteção. Fosse tempo que era arco e flecha. Rapaz, no interior não tem essa não. Quem tiver arma tem, quem não tem, Ó, corre atrás pra comprar bola. você me lembrou agora de uma história? Você me lembrou de uma história agora? Olha só a situação, como o negócio é complexo. Um amigo meu assumiu a civil no último concurso, né? Aí ele foi pro interiorinho desse aí. O primeiro caso dele me falou que foi um negócio interessante. Ligaram pra ele porque alguém tinha matado uma onça. Uma onça. Onça é crime federal. E é bronca, né? 50 mil a multa se for fazendeiro. Dependendo da idade. A idade da onça. Se for nova, ela sobe. Se ela tiver prenha, pior ainda, é triplicada o valor da multa. Aí mataram a onça, aí ele foi lá. Aí tava lá o corpo, né, estirado no chão. Ela não resistiu aos ferimentos. E morreu. Quem é o autor? Fulano.
Ó, vamos conduzir. Você vai ser conduzido à delegacia, eu quero a arma do crime, uma escopeta, né? Caseira. Aí daqui a pouco a comunidade toda vai à frente da delegacia fazer protesto. Queria a liberação do cara. Isso no interior. Bem ali, né? Aí o que acontece? Meu cara não conhecia nada, né? Aí, não, tá preso. Ele, não, mas você não pode me prender. Por quê? Porque eu sou indígena. Mas até tudo bem, né? Realmente ele cometeu um erro, uma infração, né? Administrativa que não era a competência dele, tocar no cara. Ele prendeu um indígena, registrado. O índio não pode ser. Não pela civil, tinha que ser pela federal em companhia do cara do IBAMA, ou da FUNAI. E teria que ter ainda a questão do IBAMA, teria que fazer um estudo antropológico para saber a escala. Enfim, o cara estava lá. Para ele não ser preso, né? Porque assim, tem que saber qual a circunstância de ele ter matado a onça. Ele não matou a onça por maldade. Talvez a onça atacou ele, né? Comeu o único cachorro que ele tinha. Olha. Aí ele, por vingança, para trazer o espírito do animal. Não, é sério, gente. Pra gente é engraçado. Pra ele é cultura. Então, às vezes as pessoas confundem a cultura com o comportamento humano. Essas reservas indígenas são de propriedade da União? Elas são de propriedade da União, cedidas, na realidade, por documento à FUNAI. A FUNAI fica de posse dela como responsável da área. Não é federal? E aí o que acontece? Depois disso, tem muito isso daqui, ó, Movimento de Demarcação de Terras Indígenas. No governo passado, isso aqui estava sob a competência do Ministério da Agricultura, isso gerou uma confusão doida, né? Porque como o Ministério da Agricultura é que mais desmata, mais queima e tudo mais, a agricultura vai demarcar terras indígenas. E aí começa a história da demarcação. Como é que funciona a demarcação? Olha só, para a gente entender isso. Todo povo que habita constitui-se patrimônio da União, ou seja, os indígenas são patrimônio de quem? Por isso que a PF, a Polícia Militar, a Polícia Civil não podem tocar, né? As terras são de uso público, só que especial. Então são inalienáveis, indisponíveis, não podem ser utilizadas por outra pessoa que não seja quem? Olha só, então o indígena tem o uso fruto exclusivo das áreas. Sendo que ele vai ter o quê? Ele tem a posse permanente. O que é posse? É diferente de propriedade. Concessão? A posse eu tenho direito pelo fato de já estar no lugar. Ou seja, a terra no Brasil ganha na lei de terras e na coroa o conceito de bem social. Ela tem que ter uma função. A terra que exerce uma função para um grupo, ela é posse. É diferente nossa. A gente compra várias casas não como usufruto, a gente usa para gerar lucro. Então a gente tem propriedades. A gente concorda, cara. É. Quem pode? Então tá decidido. Ou não? Bom. Então olha só, o uso exclusivo. O que eles podem usar? Toda a riqueza de quê? Não pode tirar ouro? Pode. É por isso que tem índio que tá cheio tem caminhonete. Não, é dada pelo governo aí. É. A Mitsubishi lá, meu patrão. É, Mitsubishi. Hilux. Não, eles só usam Mitsubishi ou Hilux. Teve uma situação que eu vi no governo passado. Eles mandaram essa nova S10. Bonita, né, essa nova S10. Porra, não ganho nada, né, cara? Aí mandaram uma S10 dessa para uma área dessa daí. Aí chegaram lá, olharam, não é Hilux nem Mitsubishi. Tocaram fogo. A S10 não tinha nem sido usada. Como protesto. Só Marca que Só gostam da Hilux e... e Mitsubishi. E se não for, taca fogo. Porra, mas é sacanagem, né? Tipo, Sacanagem é comigo que tava andando a pé, porra. Não, isso que é sacanagem. Poderia ter me dado, né? Tá precisando. porque o cara gasta o dinheiro, vai lá, o cara toca fogo e não era pra ser devolvido, sei lá. Quando a parte que era nossos impostos, pessoas contam. Uso dos rios. Podem pescar? Então eles têm o direito sobre isso. Ó. Da onde vem isso? Só por pouco, né? Oi? Só por pouco com esse vídeo. É, os índios têm mais moral que todo mundo. Artigo 231. Olha só essa parada aqui, gente. Conceito que nós temos aqui.
de terras tradicionalmente. Olha só. Isso aqui vai cair agora numa discussão que está no STF, que está um bolo pra caramba. Isso aqui está uma confusão doida. Eles estão discutindo isso aqui, ó. O artigo 231 e a Constituição brasileira dá aos indígenas o direito de ocupar a terra por tradição. Ou seja, ele não precisa provar que essa terra é dele. Porque vem um conceito histórico. Eles já estavam... Já mora lá. Então, eles são donos de tudo isso aqui. Nós somos os invasores, conceito social. E aí, o que vai acontecer? Eles vão dizer o seguinte: são indígenas, aqueles que vivem, convivem, ocupam e estão dentro de áreas indígenas. E aí, o que vai acontecer? O problema é que a maioria desses grupos, ou a maior porcentagem, estão aqui, ó, dentro de uma área conflitosa. Por isso que qualquer questão que tu pegue sobre essa temática, você vai encontrar a Amazônia no meio de tudo isso. Porque a gente tem aí as áreas, o estado do Amazonas, ó, o estado de Roraima, essa área aqui que é a área da confusão do diamante. Mas essa área aqui também já teve a confusão com os produtores de arroz no passado. Com os risicultores. Até hoje os risicultores odeiam esse governo atual, os caras de Roraima. Que quando os produtores de arroz estavam em Boa Vista, e aqui foi uma confusão jurídica terrível, que quem vende terras públicas? O INCRA. Compete ao INCRA vender as terras públicas da União. Eu posso chegar e dizer, olha, eu quero comprar lá do outro lado do rio umas terras lá, são terras federais. O INCRA vai dizer assim, olha, o governo não vai fazer nenhum projeto, então eu vou te dar uma concessão, te dar a venda. Os produtores de arroz que vieram do sul compraram terra em Roraima. Só que quem vende a terra? O INCRA. Quem faz o levantamento das terras e dos limites indígenas? O INCRA. Quem solicita? A FUNAI. Aí o INCRA vendeu uma terra para os produtores de arroz que teoricamente estaria dentro das áreas indígenas. Aí os índios solicitaram que os risicultores saíssem da área indígena. Olha só a confusão que estava lá. E aí isso ficou 20 anos, ó, se arrastando. Sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. Aí no governo passado, bate o martelo, meu irmão, tira essa galera. Não, vocês vão sair daqui e vem para cá, que a gente vai dar para vocês terras federais aqui, como compensação. Sai só com a roupa do corpo, eles saíram com a roupa do corpo. Até hoje. Estão com a roupa do corpo. Estão com a roupa do corpo. Sacanagem. E quem ficou com a produção, com tudo lá? Os indígenas. Hoje os indígenas, eles contratam pessoas para plantar para eles e colherem. Tá. Terceiriza a produção. Contrata. Sim. Terceirizaram a produção. Terra lá boa para arroz, então. Tá bombando o Roraima, tá? Bombando de grãos. Como é que funciona essa regulação de terra? Artigo 231. São chamados de direito originário dos povos indígenas, porque já estavam aí. Toda reserva é uma área doada por terceiros ou adquirida ou desapropriadas pelo próprio governo. Essa área ela é permanentemente voltada apenas para o modo de vivência tribalista dos caras. Tem as terras dominais, que são as adquiridas por compra ou doação de propriedades, né? Uma coisa interessante, nenhuma reserva pode ser em área urbana. Já desse alguém falou uma situação seguinte, um cacique dentro de uma comunidade aqui em Manaus foi preso pelo seguinte crime, estuprou 2 mulheres, 2 crianças, estava extorquindo a comunidade. Foi preso em flagrante pela Polícia Civil. Olha que coisa interessante. Cacique. Aí todo mundo disse, mas professor, o senhor acabou de dizer que a PF não... Mas flagrante, né? Só que ele estava em flagrante e ele não estava em reserva. Ele estava em comunidade urbana. Fora da reserva, ele está fora da proteção federal, do governo. É um ser como todos os outros. Sim. Aí, e vai puxar a cadeia do mesmo jeito. Entendeu? Por isso que isso aqui gera uma grande discussão. A ideia de que todo indígena tem o direito. Esses direitos se estendem aos seus parentes. Só que agora, depois de muita fraude mesmo, tá, gente?
Muita fraude. No tal do Rani, Pois é, eu queria também. eu também queria. Se você queria até casar com índia já, para ver se eu conseguia. Mãe, a vovó não tem. É muito difícil pra conseguir um caminho. É porque virou uma máfia, cara. Entre eles mesmos, entre os grupos mesmos. Foi. Aí a FUNAI parou de expedir o Rani e agora vai expedir uma certidão só, Que é um documento. que é um documento. Que o Rani só vai para quem nasce, mora e pratica os regimes tribalistas dentro da reserva e mora dentro da reserva. Qual é a moral desse documento todo? A moral desse documento todo do Rani, se você chegar lá no aeroporto com o Rani e tiver uma fila imensa e dizer assim, olha, quero passar na frente. No concurso de indígena, o teu Rani, tu concorre à vaga indígena, um concurso público. Além disso, tu pode chegar num voo, comprar uma classe Z lá no final lá, e dizer assim, olha, eu quero ir para a primeira classe lá, num assento reservado para... Pra Índia. Aí você O Índia tem moral pra desgraça, né? tem. Não é que seja moral, são direitos adquiridos, né? O governo chama isso de compensação histórica, pela violência que os povos sofreram. Explorados. Oi? O genocídio. Sim, o genocídio indígena, cara. Foi cruel. Você pega as histórias dos Waimiri Atuari, meu irmão, é triste pra caramba. Aí o cara fala assim, pô, comeu o padre Caleri, né? Mas e aí, antes deles, quantos foram mortos? O próprio regime militar, quando entra na Amazônia, reza a lenda, não tenho competência para dizer. Eles davam roupa com o vírus da gripe pros caras. Os caras eram dizimados Só pelo contato dele já. silenciosamente. Doença, né? Sim. O Covid foi disseminado na. Sim, silenciosamente eram silenciados. Aí, ao longo dos anos, ao longo da história do Brasil, da construção social brasileira, esses grupos são invisibilizados. Eles são inferiorizados. Historicamente, vai colocar esse grupo como um grupo desprovido de conhecimento. Um grupo órfão do poder público. Por que órfão? Eles agora são obrigados a fiscalizar o que é deles por direito, porque o governo vai dizer assim, olha, já te dei a reserva, toma, é contigo. Só que eles são o quê? De domínio da União. Eles são de propriedade, eles são de responsabilidade da União. A União faz isso aqui, ó, não. Como a gente não consegue entrar na reserva, isso aí vai ser um prato cheio. Porque dentro das regiões de fronteira, cara, Tabatinga, São Gabriel, eu estava falando sobre isso, teve um delegado da Polícia Federal que ele ficou uma semana aqui no Amazonas como delegado-geral. Uma semana só. Ele assumiu na segunda e na sexta ele saiu. Por conta de uma fala que foi um pouco infeliz na realidade. Ele falou assim, ele assume na segunda-feira e falou sobre os desafios. Lembra daquela história dos 2 policiais federais que foram mortos em Tabatinga? Lembra daquela história? Foi um japonês. Sim, eles eram recém-formados. Cometeram uns erros que também sem conhecer a região, né? Mas, enfim, triste também. Isso eram 2, né? Imagina, bicha, porra, fronteira gigante, o cara... Caiu na água, não foi? Deu Foi. Atrás, Ele falou assim, o problema da Amazônia é as fronteiras. Aí ele falou, por exemplo, a fronteira com o município fulano de tal. Quem nunca traficou, um dia vai traficar. Ele falou isso em cadeia nacional, pô. Porra, até burro. Aí o que aconteceu? Exonerado. Não, ele não foi exonerado, mas em compensação de perder um cargo, né? Nossa, cara. De diretor-geral da PF na Amazônia, que é uma base muito bem conceituada, entendeu? Até mesmo por conta da importância que ela tem. Aí, oi? Ia ganhar cargo. Ele já tinha, ele foi exonerado na sexta, se foi na segunda, na sexta, né? Aí o que aconteceu? Qual a dificuldade que se tem da droga hoje na Amazônia? Ela entra por dentro da reserva, não tem fiscalização, desce na calha do rio, agora tem a balsa Arpão, né? Tem a base Arpão, 1 e 2, que está tentando segurar a parada, mas mesmo assim o volume é muito grande. Naquela região, entre aqueles 2 municípios onde fica a balsa Arpão, que é Coari e Tefé, ali não se navega à noite. Tinha uns alunos nossos que vieram fazer concurso com a gente da Polícia Militar para oficial. O cara falou, professor, os caras têm lancha que nem a PF tem. Eles fizeram uma operação que os caras estavam com a lancha da PF, meu irmão, caracterizada, adesivo e tudo mais da PF. Aí ele falando, né? A gente estava na base, olhamos assim, pô, PF. Só que como é que eles descobriram que eram narcotraficantes? Eles deram um sinal, que eles têm os códigos, né?
Eles deram o sinal, os caras não responderam. Aí eles deram de novo, não responderam. Deram de novo, não responderam. Aí, pô, liga pra PF, né? Mantém um contato pelo rádio, ó. É vocês que estão passando aqui? Não. Ó, tem uma lancha aqui, assim, assim, assim. É traficante, pode ir atrás. Aí eles entraram e aí a PF também subiu, foi atrás. Eles ficaram, ele falou assim, que eles só pegaram os caras porque acabou a gasolina dos caras. Que os caras entraram com pouca gasolina, eles iam abastecer em Coari para poder subir o rio, né? Mas ele falou, a lancha blindada, a lancha da Federal não conseguia encostar nos caras porque a lancha dos caras era muito, muito potente. Quando eles prenderam, tanto é que ele falou assim, quando nós prendemos os caras, e aí a gente ia pedir do Estado, da Justiça, para usar a lancha na área de proteção, a PF disse, não, a lancha vai com a gente. Arrematou a lancha para ficar na fiscalização da área de fronteira. Então é muito complicada a questão indígena, né? Porque a história da construção ela não é tão simples. Deixa eu avançar um pouquinho aqui para a gente... Ainda temos grupos isolados. Né? Esse aqui é um tipo de grupo isolado chamado Ineauê-Auê. Esse grupo aqui ele foi encontrado, né, visto de cima, lá próximo de Roraima, isso foi em 2016, se eu não me engano. É um grupo tribalista muito pequeno, tem mais ou menos ali uns 15 indígenas que provavelmente fugiram da Venezuela, né, do avanço também ali do desmatamento, da questão. Eles jogaram flecha no helicóptero, né? Na época, e aí... São os originais. São os originais. Aí os antropólogos estavam mantendo um contato com ele, inclusive até o cara que estabeleceu o contato com eles foi morto pelo índio, com uma flechada. Né? Num outro grupo também, aqui na Amazônia, ele estava escovando o dente, o cara... Que ele era o maior antropólogo no Brasil nessa questão indígena de contato com outros grupos, né? E acabou sendo morto pelos próprios indígenas, né? Mas sem maldade na época, na realidade. E a gente tem essa questão aqui que estava na prova do CNU ontem. Questão do marco temporal. Quem é que está pedindo marco temporal? Tem uma bancada aqui que basicamente entraram com uma ação, isso em 2016. Tá? Lembrando que isso aqui está se arrastando desde 2016. A bancada ruralista, mineradores, garimpeiros, madeireiros, pecuaristas, essa galera toda entrou com uma proposta sobre a tese de reivindicação indígena. O que tem no marco temporal? A Constituição de 88 dá a esses indígenas o direito à terra, posse permanente, historicamente, por questões de compensação e tudo mais, a coisa toda. A proposta do marco temporal vai exaurir a palavra reserva. Ou seja, se de repente amanhã o STF julgar procedente o marco temporal, se ele julgar, primeira coisa, isso é uma aberração jurídica, porque não tem prescrição jurídica, ela é inconstitucional. Seria como se você pegasse a Constituição hoje e... Não, essa porra aqui não serve de nada, que vai valer o que eu estou dizendo. Ele tiraria o direito dos indígenas à terra e quem quisesse se tornar reserva teria que entrar com um pedido no Congresso e provar que já estão na terra por documento antes da Constituição de 88. Faz sentido. Não, 70% dos brasileiros não tem título da casa, né, cara? Começa por aí. Nós brasileiros, quer ver? Alguém aqui tem título definitivo da casa? Ó, só minha amiga levantou a mão ali, ó. Casa. Quer dizer, quem tem documento definitivo de cartório, desmembrado, registrado? Alguém tem aí? Eu tenho, né? Pelo menos eu tenho 2. Não é IPTU, não. IPTU não serve pra porcaria nenhuma, tá? IPTU não prova que a casa é tua. Você pode pagar o IPTU, eu posso invadir tua casa e pronto. Título definitivo. Tem que ter título definitivo e registro de cartório. A mineração em terras indígenas é o mais comum dessa questão. Nós temos aí, na Amazônia Legal, né, a questão da cultura, a questão da raça, que é uma questão muito complexa hoje. Os concursos públicos estão aí, vocês vão fazer concurso público, provavelmente vocês devem usar cota. Alguém vai usar cota aqui? Pardo? Ninguém? Só minha amiga lá? Pardo, né? Heteroidentificação. Indígena? Eu boto no pardo. Ah, sim, eu também boto quando tem vaga. Se for melhor para mim, senão eu sou branco também.
Sou qualquer coisa. Preocupado, mas Só não posso ser indígena. Porque o CNU agora cometeu uma violência histórica. O CNU abriu cotas para indígena, mas olha só o que eles consideravam indígena. Não, ele abriu. Não, ele não pediu a documento. Ele não, não, ele pediu. Só poderia participar da cota indígena quem morava na aldeia, relações tribalistas, tinha que ter evidências, fotografia, vídeo. Participava da vida ativa da comunidade, tinha que estar dentro da reserva. Que ele fala aqui, tudo, olha só o conceito errado, né? Para o próprio governo que cria a porra da lei, ele tropeça nisso. Para ele, o que está fora não é indígena, é brasileiro. Para ele, indígena só conta o que estiver dentro de uma área delimitada. Esse é um outro erro também social, antropológico, jurídico. Isso está inviabilizando o direito indígena, pô. Então o indígena que mora na cidade, se ele for querer fazer... Não vai, porque ele não está... No CNU ele não poderia fazer. É a mesma coisa... Oi? É a mesma coisa o quilombola, tinha que morar nos quilombos. Só tem poder. É. Basicamente isso. Olha a lei. A Constituição de 88 garante a posse permanente aos indígenas, né, sobre as terras que tradicionalmente se ocupam, o direito de usufruto exclusivo. Ainda não existe uma lei específica sobre mineração em terras indígenas. Cuidado com isso. Só quem pode autorizar mineração em terras indígenas, só o Congresso. Só o Senado, perdão. Só o Senado. Nem o presidente da República pode. Quem tem que validar a mineração e autorizar, de repente, uma mineradora entrar numa área, o Senado. Ai, Lê, porque... pensei que era só o indígena. Que é considerado pessoa parda não por causa da sua tonalidade de pele, mas por causa dos seus antepassados. Sim. Eles se consideram pardos. Sim. E também tem uma questão histórica. Como é seu nome? André. Andres. Olha o nome bonito, né? Do Andres, né? Porra, eu quero chamar ele só de... O meu amigo, falei pra ele já 10 vezes essa porra. Daqui a pouco ele vai dizer que eu era apaixonado pelo meu amigo, né? Rapaz. É um papo muito estranho, hein? Não fica o ciúme não, que tem pra todos. Andres, é interessante isso porque assim, a gente apropriou essa palavra pardo de um ponto de vista antropológico colonizador. Quando a gente se coloca como pardo, porque assim, o Pedro Vaz Caminha, ele vai colocar os indígenas da América como pardos. Ele fala assim, eram todos pardos. Ele traz essa palavra pardo. Ele não conseguia definir a originalidade do nativo. Aí ele vai surgir o nome das Índias, os índios, que era a ideia de ter conquistado as Índias. Então, a semelhança, talvez, a ideia tribalista, empurra ele para o nome Índia, ou índios. E aí ele olha a coloração diferente e ele fala assim, pô, eram todos pardos. Então a palavra pardo vem de uma colocação que é determinada pelo Pedro Vaz Caminha nas suas cartas, na segunda viagem. Aí a gente vai dizer para você, então o que nós somos? Então, perdemos o fio da meada, não tem um elo perdido? Porque imagina só, o branco vem, mistura com o indígena. Mas o negro foge, mistura com o indígena, que já está misturado com o branco. Aí vem mais tarde o nordestino, que é fruto do negro com o branco, que vem fugindo para a Amazônia, que mistura com o amazônida, que já está misturado com o negro, com o índio, com o branco. Aí depois chegam os japoneses, fugindo da guerra, aí eles vão se relacionar na beira do rio com os amazônidas. Aí forma a gente, cara. Todos nós somos pardos. Assim, Ou talvez nós sejamos indígenas ou negros. Mas essa palavra Ou caramelo, do né? nada seria isso de negócio. Tinha o Kevin da verdade. Você entende como é complexo definir? O pessoal pergunta assim, desculpa, né, André? Mas o pessoal pergunta assim, geralmente quando eu faço questionário, eu tenho um problema. Ainda mais assim, se for assim ao vivo e a cores, né? Se for em concurso, já é outra situação. Não dá pra sacanear, mas assim. Às vezes eu fui preencher um questionário, aí a pessoa perguntou assim, cor, raça? Eu falei, indefinida. Aí a mulher olhou. Cor, raça? Eu, indefinida. Mas por quê? Ela, mas... Na certidão não tem mais. Não tem. Foi tirado porque agora é por
Heteroidentificação. Considera, você se considera? Como você se vê. Aí eu disse assim, indefinido. Ela, mas por que indefinido? Aí eu falei para ela, disse, por que indefinido? Você quer saber a cor ou a raça? Não, cor, raça. Eu falei, não dá para ser os dois, porra. Ou é uma coisa ou é outra. Só você ter uma ideia, Andrew. O IBGE diz que o Brasil tem 135 cores. É fry. Isso lá em 85. Então imagina só a confusão. Por exemplo, cores. Azul cardão. Azul cardão. Qual é o seu caminho? Sei lá. Criolo. Burro quando foge. Cobra corada. Não, cobra coral eu sei. Cobra corada. Corada? Corada. Não é cobra coral. Não é cobra corada não. É melanina. Porque o Brasil ele é multirracial, multicultural, multilinguístico, multiétnico, multicolorido. Ele é multi em tudo. Multirreligioso, multi em tudo. Então a gente tem uma grande dificuldade de definir cor e raça. Nós somos indefinidos. Aí ela perguntou de mim assim, e por que tua raça é indefinida? Eu falei, porque eu sou um puteiro cultural, porra. Exatamente, todo mundo foge a gente, só fica nossa gente. É sério, eu sou um puteiro cultural. Sou fruto de uma putaria cultural. Imagina só, minha avó, indígena mesmo, de piolho na boca e tudo mais. Sério, não tô de sacanagem não. Minha avó era indígena mesmo, meu irmão. Quem foi que pegou a bichinha? Meu avô, descendente inglês. Olha aí, branco. A suruba. Meu pai tinha uma cor escura, cara. Igual um negro, igual Não, igual um quilombola. Meu pai era igual um quilombola. Retinto. Igual um quilombo. Isso, olha aí, ó. Outra denominação, outra classificação. Igual um quilombo meu pai era. Minha mãe branca, minha avó, cara, tinha os olhos verdes pra caramba, portuguesa nata. Meu avô, descendência asiática, sobrenome, judeu. E o que eu sou? Um puteiro, porra. Então, tu imagina só que... É um tiquinho. Você entende, Andrew? Toda essa... Chama o IBGE pra definir isso aí. Não, IBGE faz cada das aberrações, porra. Você entende? Aí Mas chegou o você- Hitler e por isso que o Hitler... Fala, Andrew. Você coloca quando for me inscrever lá pro concurso, que eu sou pardo. Certo. Mas eu não posso, pode falar, Eles não vão te falar nada. Não? A banca de heteroidentificação é assim, Andrew. Você coloca como pardo, eles vão fazer a heteroidentificação. O que vai acontecer? Você vai sentar na frente da banca, assim, 5 pessoas numa mesa, eles vão olhar para você, não vão falar nada contigo. Nada. Eles vão perguntar seu nome, e aí alguém vai te dar uma caneta e falar assim, Andrew, você tem uma caneta e um papel, escreva algumas coisas pra gente no papel, qualquer coisa, você está livre para escrever qualquer coisa. Eles vão observar a tua forma de escrever, A escrita. a tua escrita, o teu braço. Aí eles vão dizer assim, você, por favor, pode ficar de lado? Você pode, por favor, Amarrar o cabelo. amarrar seu cabelo? A agulha do pescoço? Você, por favor, pode ficar em pé? Você pode fazer isso aqui? Do beijo também analisando. Análise do nariz. Eles não vão te perguntar nada. Eles vão olhar os teus traços. Pois é, professor, eles estão olhando os traços agora, eles estão olhando a cor. Mas é porque... Porque cor não define raça. Porque, Por exemplo, eu poderia dizer que o Andrew é um indígena. se eu queria botar pra negro aí, tá O cabelo também é importante, né? Você crê... Entende? Porque assim, não é a tua característica hoje que vai definir o que você é. São os teus traços. Os traços não somem, porque ele é um traço cultural. Por exemplo, tu diria que, se tu não me conhecesse, tu diria que o meu traço é o quê? Indígena. De verdade. Pode falar, não vai ser ofensivo não. É índio? É indígena É índio. com japonês. Mas você, olha só a mistura. Eu posso dizer assim, eu tenho o asiático na minha família? Tenho, pô. Eu tenho a índia que é da minha avó, Perreché? Tenho. A minha mãe era de Parintins. Os parintinenses são de que descendência o quê? Tupinambarana. Tudo Tupinambarana, que foram dizimados historicamente. Não tem grupo para dizer, olha, existe Tupinambarana. Os grupos foram dizimados. Mas os descendentes ficaram. Professor, mas eles têm um padrão, digamos assim, eles têm uma cartilha com todos os... Não tem cartilha. Na realidade, eu participei de um curso agora, fiz um curso de banca de heteroidentificação. Você observa traços, por exemplo, o traço do nariz mais largo é um traço de um negro. O braço esse braço antegrosso, o braço mais largo, é um braço negro. Né? O rosto mais redondo, ele é um rosto mais indígena. Você pode ver, o índio não é afiladinho, bonitinho. Né? O negro é aquele negócio mais
forte, robusto. O braço é mais largo, né? A escrita, ela é mais pesada, entendeu? A coxa, ela é mais larga. A minha não, né? A coxa é mais... Então, assim, o porte físico muda. Então, tem essas características que você faz, entendeu? Claro, pode ter erros? Pode, eu sempre digo. A banca, a heteroidentificação cria muitos erros para quem vai fazer concurso, prova. Professor, e se eu for reprovado na cota de pardo? Eu posso reunir uma outra banca, fora a banca que me ofereceu, e dizer assim, olha, eu quero que vocês façam análise do meu traço. É claro, essa reanálise que você solicita tem que ser gravada, e esse grupo, eles têm que emitir um laudo dizendo e justificando por que a banca está dizendo que você é pardo. Aí você entra com recurso para que a outra banca veja o recurso que você... É um pouco chato, Dá muito entendeu? trabalho. Dá muito trabalho. Mas a gente faz Porque podem incorrer no erro. Por exemplo, eu poderia dizer assim, olha, o Wendel tem traços negros. Ele poderia dizer assim, não, ele tem traços brancos. Ele poderia dizer assim, não, ele tem um traço negro com indígena. Não, ele tem uma mistura do negro, né, com o europeu. Porque no passado a gente classificava muito isso aqui, ó. Toda pele. É. Só que isso aqui, olha, o Brasil, multicultural, multirracial, multicolorido, pô. Cada região tem uma cor diferente. Cada região tem um traço diferente. É claro que se você for para o sul, traço branco. Se você for para o norte e nordeste, os traços são semelhantes. Você vê que o nordestino é muito semelhante com o cara do norte. Até a forma de falar, né? O que a gente chama de verbete, né? Que a gente diz, né? Os verbetezinhos que a gente tem. Galera, mas isso aqui de atualidade para vocês, isso aqui, ó, tá? Não, isso aqui eu quero que vocês guardem. O marco temporal não é previsto na Constituição, tá? Por isso que está no STF. Tudo que o STF julga é que não está previsto na Constituição, é de responsabilidade dele. Eu sempre falo, né? O STF é aquela situação que, pô, ninguém resolveu. Manda para ele que eles vão dar uma decisão. Né? Então isso aqui vai ser julgado agora, até o final do ano. Isso aqui... Dependendo do que aconteça com isso aqui, ele vai exaurir a demarcação. Ou seja, tudo que é reserva, se for aprovado, deixa de ser reserva. Zera tudo. Tudo que ganhou, todos os grupos que ganharam, todos os povos que ganharam o direito de ser reserva, deixa de existir. Agora, essas áreas estão abertas para mineração, para madeira. Aí rola um banho de sangue, né? Você entende que isso aqui não é uma coisa tão Não é simples de resolver. Mas aí quem é que entrou no Supremo Tribunal reivindicando isso? Mineradores, agropecuaristas, pecuaristas. Só quem tem lucrado com isso, Só quem tem Exatamente. Meu irmão é um negócio complicado. Entende? Isso dá muita briga. Lá em Brasília, minha esposa... Só. Tchau, galera de casa. Tá.